Glória a Deus, bem-vindos à igreja. Amém. Vire para alguém que está aí pertinho de você e fala assim: olha, esse lugar ficou melhor porque você chegou. Aleluia, amém. Quem está nos assistindo, bem-vindo em nome de Jesus. Meu nome é Max, está aí na tela, sou pastor da igreja. Estou muito feliz mesmo de poder estar ministrando a vida de vocês. Eu confesso que eu estou bem cansado. Nós estamos servindo a igreja já num ritmo. Eu admiro muito a minha esposa, ela é uma guerreira. Eu louvo a Deus pela sua vida, amor. Realmente a gente trabalhou muito essa semana, você muito mais do que eu. Mas a gente saiu daqui ontem cansado, servindo a igreja, com alegria em nossos corações, por ter estado aqui honrando as pessoas que têm trabalhado nessa igreja, os voluntários. E foi uma noite tão especial, amém? Mas hoje de manhã eu falei assim: Jesus, volta hoje, deixa eu subir, que eu estou tão cansado. Pastor Eno e Catiús, tão cansados. Todos que nos ajudaram, muito obrigado. Mas é um dia que eu sei que os irmãos ficam aí doido para fazer alguma coisa, mas eu falo, é o dia que vocês não fazem nada. Agora hoje pode começar a ajudar, né? Aquela vontade que você estava ontem de me ajudar, hoje você está liberado. Sábado que vem, né, na nossa conferência aqui, Imersos na Palavra, você é bem-vindo a ficar aqui ajudando. Aquela vontade que você estava ontem de me ajudar, está toda ela escalada para a semana que vem, amém? Então glória a Deus, você vai ser de bênção na sua vida, porque eu vou estar de chofer, vou estar dirigindo eles, vou ter que passear na cidade. Então vai acabar os cultos, eu vou ter que sair rapidinho, e vocês vão ter que nos ajudar a deixar a igreja sempre muito bem organizada, porque tem vários cultos, amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero começar hoje contando uma história. Eu estou sempre buscando histórias para ilustrar um pouco, mas como pregar num culto como esse, onde a presença de Deus está tão forte, né? Meu Deus, eu até disse para os irmãos: olha, deixa aí essa música aí. Eu descobri o ritmo da Belinha hoje, né? Eu nunca soube que Belinha era Cassiane na veia. Glória a Deus, aleluia, né? Vai ser, né, aquele estilo corrente, toda jovem fogo. É pentecostal, gente, é a igreja avivada, em nome de Jesus, bênção, né? É interessante que quando começa, te amo, você sabe disso. Quando começa Cassiane, né, você vê até, né, é aquela unção, os velhos começam a ficar no fogo, né? Os jovens não estão entendendo, segue, porque é uma bênção. Glória a Deus por essa mulher de Deus que foi usada pelo Senhor para trazer essa canção, que é um marco, é um clássico nas igrejas. Mas eu quero começar contando uma história, a história de um certo homem, que um dia teve um sonho, e esse sonho, ele estava caminhando na praia junto com o Senhor, o nosso Deus, e lá, nesse sonho, ele viu o céu se abrindo, e cenas da sua vida começaram a surgir, e cada cena que ele percebia, que estava na areia, pegadas, bem parecido com essa que a gente tem do nosso, né, logo dessa série, pegadas, e ele percebia as pegadas dele e as do Senhor caminhando com ele nessa jornada pelo deserto. De repente uma última cena surgiu e ele olhou para trás e percebeu que havia apenas duas pegadas, como essa que a gente vê no nosso tema dessa série. E ele percebeu que eram os momentos mais difíceis da vida dele, e ele começou a olhar para aqueles momentos difíceis. Intrigado, perguntou: Senhor, o Senhor não disseste para mim que uma vez que o Senhor estaria comigo em todo o tempo, sempre comigo? Mas notei que durante os momentos mais difíceis da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Por que naqueles momentos mais difíceis o Senhor me deixou? O Senhor respondeu: meu filho, eu jamais te deixaria, eu jamais te abandonei. E eu quero que você saiba que naqueles momentos que você só via uma pegada, nos momentos mais difíceis da sua vida, é porque eu estava te carregando. Deus nunca nos abandona, amém? Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem da série Deserto, a Escola de Deus. E nós vimos na primeira semana, se você não assistiu, que mesmo no deserto, você pode ter esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus quer te trazer esperança. E você precisa assistir aquela mensagem se você está sem esperança, vivendo um momento difícil na sua vida. Semana passada nós falamos que mesmo nos desertos, assim como foi no caso do deserto do Atacama,
Você pode florescer. Quantos foram abençoados com a mensagem da semana passada? Queridos, eu saio daqui tão abençoado por Deus, pelo altar, o momento especial que a gente teve aqui. Deus falou poderosamente com a gente aqui. Eu vi pessoas verdadeiramente sendo renovadas, águas vivas descendo sobre elas e raízes crescendo. E tempos difíceis agora não serão tempos de folhas caídas, mas de folhas verdes, porque nós podemos florescer em meio ao deserto. Hoje nós iremos falar de um outro assunto relacionado ao deserto. É que nós não estamos sós no deserto. Diga comigo, não estamos sós no deserto. O texto que eu quero respaldar a mensagem de hoje se encontra em Deuteronômios, capítulo de número 31. Se você puder abrir comigo essa história muito linda. Versículo de número 8. Quantos se encontraram? Porque você sabe que eu vou projetar, você nem preocupa em procurar, né? Glória a Deus. E olha como é interessante essa canção que nós cantamos ainda há pouco, e essas palavras que a gente vai ler nesse livro. O Senhor, o próprio Deus, vai adiante de você. O Senhor, o próprio Deus, não é um anjo, o próprio Deus vai adiante de você e estará com você. Ele nunca o deixará. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele nunca o abandonará. Aleluia. Deus nunca te deixará e nunca te abandonará. O contexto dessa história é Deus fazendo uma releitura para o povo da lei, das suas promessas. Afinal de contas, havia uma nova geração prestes a entrar na terra prometida. E o livro de Deuteronômios é uma releitura, é uma reaplicação da lei para essa nova geração. O contexto, nós sabemos que Deus havia liberto o seu povo das duras garras da escravidão no Egito, através do seu servo Moisés, e haviam conduzido eles pelo deserto. E o que era para ser uma jornada rápida, alguns estudiosos creem que algo de 11 dias poderia se fazer aquela jornada com todas aquelas pessoas, com todo aquele aparato de animais e tudo mais. 11 dias, mas por causa de dificuldades de comportamento, rebeldia, o que era para ser tão rápido se tornou uma jornada de 40 anos. 40 anos. A gente às vezes passa por meses de desertos em nossas vidas e acha tão difícil, não é? Anos às vezes, mas imagina 40 anos, uma geração inteira vivendo no deserto. Eles nunca tinham experimentado aquilo. 40 anos no deserto, andando de um lado para o outro e dando voltas no deserto. Quando o povo de Israel atravessou esse deserto, eles enfrentaram dificuldades, fomes, sedes, perigos. Mas o que é mais lindo é que Deus nunca os abandonou. É isso que esse texto está dizendo. É isso que esse texto, Deuteronômios 8:2 diz assim: lembra quando eu os conduzi para o deserto, e como eu os provei no deserto, e o meu propósito era saber o que estava no seu coração. Eu queria saber se vocês me adorariam ou não, se vocês blasfemariam ou não, porque o deserto é uma escola, queridos. O deserto tem muito para nos ensinar. Mas a verdade é que mesmo nesses dias difíceis, de provas, de lutas, de dificuldades, Deus estava diante deles. Deus nunca os abandonou. E essa história é um lembrete para todos nós, que mesmo nos momentos mais desafiadores da sua vida, se você pertence ao Senhor, se você é dele, se você está debaixo de um chamado de Deus, tenha certeza, você não está só. Você não está só. Viajar no deserto é um tema comum nas Escrituras. Vários personagens viajaram pelo deserto. Há muitas lições que nós podemos aprender no deserto. Mas eu quero compartilhar com vocês 3 lições básicas dentro desse contexto de Deuteronômios que nós queremos extrair para as nossas vidas. 3 lições que nós iremos, a partir de hoje, aplicar em nossas vidas. Porque o deserto é a escola de Deus. Domingo que vem eu não sei se eu terei a oportunidade de pregar essa mensagem, possivelmente um preletor vai estar pregando. Então eu senti, para mim é muito especial hoje, porque dentro desse contexto é a última mensagem que eu posso falar com a igreja.
E eu estive orando pensando, o que eu posso deixar para você, você que está atravessando um deserto, você que está me assistindo e pensando, minha vida está tão difícil, pastor, estou passando por um deserto tão difícil, o que Deus tem para me ensinar nisso? Deus tem muito para te ensinar nesse deserto. Quando Deus nos deu essa série, eu creio que era uma preparação, porque muitos que estão no nosso meio, eu tenho percebido isso através dos momentos de altar, estão atravessando desertos dificílimos na sua vida, e Deus quer falar com a gente, amém? Qual é a primeira lição que a gente aprende então, quando a gente está atravessando um deserto? Deserto é onde vemos a proteção de Deus. Quando o povo estava atravessando esse deserto, que Deus os guiou, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar num deserto literalmente, quantos de vocês já foram a um lugar de deserto? Nós estamos aí numa região muito especial, que é a Califórnia. A Califórnia, boa parte dela é um deserto. A Califórnia é muito especial, né, queridos? Costas lindas, montanhas maravilhosas, tem neve, tem lago, tem tanta coisa linda, e tem desertos muito especiais na Califórnia, né? O Death Valley, que é aqui pertinho, é um dos lugares mais remotos da terra, muito quente, muito frio, é um bom lugar para você ter uma experiência com Deus. Olha que bacana, né? Passar lá 40 dias jejuando e orando, glória a Deus, vai sair de lá cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Deus os guia pelo deserto. E nesse deserto, nessa dificuldade que é o deserto, porque às vezes a gente que vive na cidade, está nesse contexto, a gente não entende as dificuldades do deserto. Uma das coisas mais necessárias no deserto é proteção. Proteção. E é no deserto, nas caminhadas pelo deserto, que a gente vai aprender que Deus é o Deus que nos protege nesse deserto. Há um outro texto que eu tenho projetado para vocês, Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22, eu tenho na tela. Olha o que diz, o Senhor ia diante deles, a mesma história que a gente leu no capítulo 31, mas aqui vai especificar como é que ele ia, qual era a forma que Deus ia na frente deles. De dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e à noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. Eu não gosto dessa palavra, né? Para mim é iluminar, mas alumiar está na Bíblia, peguei aqui, vamos lá. Para que caminhassem de dia e de noite, nunca tirou de diante deles da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. No deserto, a necessidade que eles tinham naquela ocasião era uma necessidade bem específica: frio e calor. O deserto pode ser extremo, é por isso que é um deserto, porque dependendo do horário do dia, as temperaturas são muito para um lado ou muito para o outro. Não há um equilíbrio no deserto. As manhãs e as noites são geladas, e o dia é muito quente. Então eles tinham uma necessidade. Deus sabe da nossa necessidade no deserto que a gente está atravessando, e Deus se manifestará de forma visível naquilo que nós precisamos quando nós estamos atravessando o nosso deserto, amém? Deserto é o lugar onde a gente vê a provisão de Deus, essa proteção de Deus, perdão. Esse sinal visível era um lembrete que Deus não apenas apontava a direção, mas caminhava ao lado do seu povo. Tem gente que acha que Deus só aponta a direção no deserto. Não, Ele está do seu lado, independente da hora, independente do contexto, independente da condição, Deus está aí do seu lado, Ele está contigo. Tem pessoas que dizem assim para mim: pastor, eu me sinto sozinho. Sim, desertos é o lugar que você se sente sozinho, mas a pergunta é: você não pode perder a presença de Deus. Nesse deserto Deus está. Nesse deserto que você se encontra agora, Deus está contigo, eu te garanto isso. Se você abrir os seus olhos, você vai ver Deus se manifestando. É assim em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, incertos, Deus continua a nos guiar, a nos proteger. Quando não sabemos aonde ir, a gente vai ver aquela coluna de fogo nos iluminando, a gente vai ver aquela direção de Deus clara, é por ali que você tem que ir. Porque eu não sei se você já pensou, lugar de deserto também, a não ser que seja uma noite iluminada, é um lugar escuro, é um lugar de muita facilidade de se perder, de não saber para onde, porque tudo é igual, tudo é muito parecido.
Mas Deus tem uma luz que nos ilumina nos momentos de deserto, amém? É por isso que eu gosto do salmista que diz assim, que a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra que nos guia. Os dias desertos, Deus vai ter uma palavra para nos guiar, Deus vai ter uma direção para você. Nos dias desertos, o Espírito Santo te traz para um lugar como esse para te dizer: você não está sozinho. Há uma luz que iluminará o teu caminho, há uma luz que vai te dar direção, há um lugar que Deus tem te protegido. Isaías 41 verso 10, ele diz: não temas. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Você que está me ouvindo, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Quem disse isso foi o Senhor. Não foi o pastor, não foi o seu irmão que está do teu lado, foi o Senhor Deus. Eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O teu Deus não é o dólar, o teu Deus não é a América, o teu Deus está nos céus. O teu Deus diz: não te assombres. Ele te diz: eu te fortaleço. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Você e Deus é maioria, queridos. Deus e você é maioria. Quem está com o Senhor, foi isso que levou Davi a vencer. Porque Davi, quando viu o gigante, quando viu aquela situação complicada, todos tinham medo. Davi olhou para ele e falou assim: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus dos exércitos? A força de Davi vinha pelo fato de saber quem estava com ele. Tem gente que está fraco nesse momento porque você está esquecendo quem está do seu lado. Quantos aqui são irmãos mais novos e tinha um irmão mais velho, bom de briga? Levanta a mão. É bom, né? Eu era o irmão mais velho e ruim de briga. Olha, coitado do meu irmão. Tive que aprender a brigar, porque apanhei demais por causa dele. Mas é tão bom quando você tem alguém que te respalda, que a pessoa olha para você, não te enfrenta, não por causa de você. Você é um gatinho, mas atrás de você tem um leão, amém? Você é um pequenininho Davi, mas atrás de você tem o Senhor dos exércitos, que te protege. Irmão, como é bom saber que o Senhor está do nosso lado. Eu não sei você, mas isso me fortalece. Quando eu estou desanimado, eu me lembro que o Senhor está comigo. O Senhor é fiel, amém? Aleluia. Sabe esse deserto que você está atravessando agora? Eu quero te dizer que você não está sozinho. Isso não é um clichê, isso é uma promessa de Deus na sua palavra. Deus está contigo. E como Ele está contigo? Nessa coluna de fogo, que vai te fortalecer luz. Isso parece que não parece visível às vezes, mas se você abrir os seus olhos, e você vai ver que Deus tem uma coluna de fogo te guiando, tem uma luz que ilumina o teu caminho. Eu amo uma passagem de Isaías que diz assim, acho que é 31:12, que diz assim: quer você vá para a direita, quer vá para a esquerda, uma voz dirá a você: este é o caminho. Quem anda com Deus não está perdido, amém? Quem tem o Senhor não se perde em lugar nenhum, porque o Senhor é o melhor. Sabe, a gente fala em GPS, né? GPS, Global Position Sensor, mas o GPS é God. Eu tinha uma palavra que eu dizia assim: God plays His Spirit. Yes, God plays His Spirit. Deus coloca o seu espírito. Quando a gente está sem direção, eu sempre penso: Deus coloca o seu espírito, Deus coloca a sua presença, amém? Quem tem o Senhor hoje pode dar glória a Deus, porque sabe o caminho, aleluia. Deus tem caminhos para nós. Além dessa coluna de fogo, há uma coluna de nuvem, e essa nuvem é tradicionalmente associada à manifestação da presença de Deus. Quando Moisés ia falar com o Senhor na tenda do encontro, quando já leu essa passagem, diz que uma nuvem descia sobre a tenda do encontro. A nuvem estava também no monte quando Deus apareceu lá em cima, e o povo disse: sobe tu, Moisés, porque eu vejo uma nuvem cobrindo o topo do monte. Essa nuvem é uma manifestação física da presença de Deus. A coluna ilumina, a coluna aquece, a coluna de fogo, ela traz esse acalento, mas a coluna de nuvem, ela é a proteção da presença de Deus na sua vida. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências assim sobrenaturais. Seria até uma hora da gente gravar vídeos também para testificar na vida de outras pessoas. Mas eu estive num lugar uma vez que havia um povo lá que gostava de mexer com as coisas meio erradas, sabe assim, sabe?
Quantos estão me entendendo? Eu sei que eu cheguei nesse lugar, não sabia que eu estava querendo mexer com a coisa errada, e disse que o negócio deu ruim, ninguém quis descer lá naquele lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Alguns estão assim, viajando ainda, calma, vai ficar mais claro. Aí falou assim, tem alguém aqui nesse lugar que está atrapalhando, porque a presença de Deus caminha com a gente, a presença do Senhor está com você. Houve uma outra ocasião que eu pisei numa casa onde o povo gostava de mexer com essas coisas. Quando eu entrei para dentro da casa, a minha esposa é de prova, a pessoa caiu endemoniada lá dentro. Porque a presença de Deus está na sua vida, a presença do Senhor caminha com você, a presença do Senhor vai na sua frente. Pastor, você é especial? Não, eu sou vaso de barro, rachado, mas há uma presença de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Você tem que entender isso, a gente esquece disso, o diabo quer te dizer, não, você não é ninguém, eu não sou ninguém, mas há uma presença comigo. Quantos sabem o que eu estou falando? Há uma presença de Deus. O que muitas vezes a gente sente, eu sinto uma presença diferente nesse lugar, é a presença de Deus. Este lugar não é nada mais, nada menos do que um prédio comum, mas há uma presença do Senhor neste lugar. Essa nuvem vai na nossa frente, Deus te acompanha. Então a primeira coisa que a gente descobre no deserto é que há uma proteção. Diga comigo, há uma proteção. Mas a gente precisa mais do que proteção no deserto. A gente tem necessidades fisiológicas, alimento, água, que são muito importantes para a vida. Então no deserto é onde vemos a provisão de Deus. Diga comigo, provisão. Você tem a presença, a proteção, e você tem a provisão. Na jornada do povo de Israel pelo deserto, enfrentaram situações de escassez extrema, em todos os sentidos. Mas a principal deles, naquele momento hostil, era falta de comida e falta de água. E o que Deus faz algo milagroso. É o que eu falei na semana passada. Quem quer florescer tem que estar aberto para o sobrenatural, para os milagres, para o improvável. Quem está no deserto e quer florescer, não pode ficar se questionando, mas aqui não é lugar disso acontecer. Também o Atacama não era lugar de florescer, mas floresceu, porque o improvável acontece na vida daqueles que amam ao Senhor, que estão com o Senhor. Então não é o local, não é o deserto que vai determinar a sua provisão, é o Deus que está contigo. E no lugar mais remoto da terra, mais improvável, Deus permitiu que essa história, 1 Coríntios capítulo 10 diz que tudo aquilo aconteceu com o povo para nos ensinar, para nos mostrar, para nos servir de exemplo. Queridos, e Deus levou um povo ao extremo para você ter uma informação importante para a sua vida hoje. Porque às vezes você está na América, cercado de todas essas bonanças, achando que Deus não pode prover na sua vida neste lugar. Deus já proveu num deserto muito pior do que aqui, e Deus está olhando para você hoje. Amém? Deus está olhando para você. Como é que Deus fez? Deus enviou um negócio chamado maná do céu. Eu queria ter comido um pedaço desse pão um dia. Maná, deve ser muito especial, né? Diz que pão engorda, mas aquele pão ele era especial. Ele carregava todos os nutrientes. Todos os nutrientes tinham no maná, porque Deus, através de um alimento tão simples, conseguiu cuidar de um povo de forma especial. E o maná, ele tinha um segredo muito interessante. Como eu disse, nada está ali por acaso. Por quê? A gente via que ele via diariamente. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse o quê? O pão nosso de cada dia. Às vezes a gente está querendo ter, sabe, um almoxerifado de pão. A gente fala, Deus, o Senhor cuida de mim, mas não tem pão, o Senhor tem que cuidar de mim, eu preciso de ter muito pão. Deixa eu dizer algo para você, pão guardado embolora, pão guardado dá mofo, pão guardado não prospera por muito tempo. O que você precisa é de ter o Senhor na sua vida, que vai te dar pão em todos os dias da sua vida. Pastor, mas está tão difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta, dá uma olhada para o lado. Não, vamos fazer essa pergunta olhando para o lado. Tem alguém do seu lado que parece que não está comendo pão tem um bom tempo? Dá uma olhadinha. Está todo mundo. A gente fala que está difícil, e eu faço isso como brincadeira, mas para você pensar na seriedade do que a gente às vezes está reclamando. Querido, você chegou até aqui. Não tenho nada errado com isso, mas quantos vieram de ônibus para a igreja? Alguém veio de ônibus? Eu queria saber alguém veio de ônibus, porque eu sei que tem um casal que de vez em quando vem de ônibus, mas acho que até eles comprou carro. Olha como está a benção, né? A maioria veio de carro, né?
Eu não vi em nenhum lugar aqui amarrado cavalos, aqui porta, né, chinelas na porta, toda empoeirada. Não, todo mundo veio de carro. E a gente está falando ainda que está difícil. Queridos, os carros que a gente anda na América, eu acho engraçado porque aqui, Honda Civic é para nós entregar comida. Corolla, no Brasil, é carro de doutor. Não é verdade? Você anda aqui no Fusion. Quando você é um Fusion, todo feliz, né? Eita glória, né? Fusion. Chega e faz o bico para falar. O que você tem? Fusion. Tão bem, né? Outros mais assim. Gente, Tesla. A galera do Tesla aí, olha aí. Tesla. Poxa, Tesla. Um dos carros mais baratos que a gente compra aqui. Olha isso. Tesla. Tanta coisa boa Deus e a gente está falando assim, como é que Deus vai cuidar de mim? Meu querido, dá uma olhada. Se Deus cuidou de um povo no deserto, dando maná, não vai cuidar de você no lugar deste aqui? Há uma história bem interessante, que uma mulher confiava no Senhor, ela era serva do Senhor. E essa mulher, né, tinha um vizinho endemoniado, que blasfemava do Deus que ela servia, porque ela tinha lá seus filhos, não tinha recursos. E o que acontecia? Ela passava por dificuldades. E um dia ela foi para o quintal, porque ela não tinha o que fazer para dar para os seus filhos comida. E ela começou a clamar no quintal: Deus, Deus, o Senhor está vendo a minha situação, faça um milagre, manda pão do céu. O vizinho endemoniado falou assim: já sei o que eu vou fazer com essa mulher, agora que eu vou aprontar com ela. Foi na padaria correndo, comprou pão e começou a jogar pelo muro. E daqui a pouco a mulher: glória a Deus, está chovendo pão do céu. O vizinho endemoniado levantou: que mulher besta, foi eu que joguei, foi Deus não. Ela: Deus, obrigado, que até Satanás te obedece quando o Senhor manda. Deixa eu te dizer uma coisa, até o diabo vai obedecer, mas o pão vai chegar na sua casa. Você que confia no Senhor, Deus pode usar um ímpio, Deus pode usar quem for, mas o pão vai chegar na casa. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão, porque o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Mas você tem que passar pelo deserto. Deserto onde você vai ver Deus sendo Deus. Eu disse a semana passada que aqui é a escola onde a gente cresce. Aprofunda as raízes. Talvez você está vivendo isso, você precisa de um testemunho. Eu cheguei aqui na década que não tinha telefone não, filho. A gente mandava fax. Quem lembra do barulho? Tem gente que sabe nem que eu estou falando em línguas. Eu pagava $50 para fazer uma ligação de 30 minutos para minha mãe, para dizer que estava vivo. Quem lembra disso? Os brasileiros exploravam a gente aqui, queridos. Punha 16 pessoas num apartamento de um quarto. Não estou brincando. E era $350, $400 por cabeça para morar lá. E o apartamento custava 400. Muita dificuldade, muita luta. A gente vivia dias difíceis aqui, muito difíceis. Eu me lembro de abrir um mapa no capô do meu carro para entregar pizza. Ah, gente, vocês não sabem o que é sofrer, não. Abri o mapa assim, ó, a cidade de São Francisco, olhar, meu Deus, onde que é essa rua? Irmãos, eu tinha ficado, e muitos foi drive na minha época, eu sabia as ruas de São Francisco, tudinho assim, ó, nessa ordem assim, ó. Fui decorando. Hoje a gente fala com o GPS, nem sabe mais, olha que fácil que é. Você fala assim, aperta o GPS, e tá difícil a vida, né? Vamos lá. Carro com ar-condicionado, tudo arrumadinho, você fala com o carro te leva lá. E naquela época, aquela dificuldade, aquela luta, aquela coisa, então assim, muita dificuldade para ganhar dinheiro e tudo. E eu passei várias necessidades aqui nesse país. Minha família nem sonha no que a gente viveu. Teve dias que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, como muitos de vocês às vezes estão enfrentando e pensando: o que vai ser de mim? Deus vai prover. Deus vai prover. Deus fez várias vezes na minha vida. Eu me lembro de um amigo ímpio. Ele chegava do nada assim, falava assim: eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu tenho que tirar esse dinheiro. A Cris lembra disso. Não dava dinheiro. Eu falava assim: eu sei por quê. Eu sei por quê. Você não sabe, mas está na conta do Senhor. Deus está cuidando de nós. Então, queridos, do nada vai surgir, do nada Deus vai levantar pessoas, do nada. Amém? Porque o maná é do nada. O maná vai vir na sua vida. O que você precisa vai vir. Agora preste atenção. O povo, a gente é assim, né? Deus manda maná, a gente fala assim: eu queria uma carninha. Ah, esse negócio é só maná, né?
Não dá para rolar em umas picanhas, não. Quem prometeu picanha está até hoje, né? Mas vamos lá. Não dá para rolar uma carninha, não. O povo começou a murmurar, porque estamos cansados de pão, porque o pão era diário, e no último dia não podia pegar, né, não podia pegar muito, e no último dia podia pegar dobrado. O povo tinha uma regra, porque Deus, quando vai prover na sua vida, Ele quer que você siga o que Ele está dizendo. Amém? Obediência, fé, crer que amanhã vai ter, Deus vai cuidar de mim amanhã. Ele quer que eu pegue só para hoje. E naqueles dias de reclamação de carne e tudo, a gente começa a ver a murmuração do povo. E Deus foi tão bom que Deus falou assim: vocês querem carne? Eita, gente, não briga com Deus não. Deus falou assim: então eu vou mandar carne. E vocês vão comer carne agora até sair pelo nariz, é o que está na Bíblia. E Deus mandou tanta carne que o povo pediu: para. Preste atenção, Deus tem um ensinamento ali. O que Ele está provendo não é o que você quer, mas é o que você precisa. É o que você precisa para esse momento. E às vezes a gente quer algo, mas Deus está falando: não vai ser bom para você. Amém? Então entenda que Deus cuida de nós no que a gente precisa e não o que a gente quer. Amém? Além de pão, Deus mandou o quê? Água. Água no deserto. Falou para Moisés: o povo quer água. Vá até aquela rocha e diga a ela. E Moisés estava tão irado já com o povo, pegou e desceu a lenha na rocha, né? Porque às vezes a gente fica chateado, que a gente vê, né, o povo murmura demais. Deus faz milagre, Deus opera, Deus faz maravilhas, e o povo ainda está reclamando. Mas Moisés chegou lá e a água saiu. E Paulo diz que aquela água era Cristo. Deus vai prover, e eu disse a semana passada, Jesus é a água viva que a gente precisa no deserto. Mas mesmo a água que a gente precisa para beber água, para a gente, sabe, manter a nossa vida física íntegra, Deus vai prover o que você precisa: água e pão, porque há provisão de Deus. Amém? Esses milagres não foram apenas provisões físicas, mas lições espirituais. Nos mostra que o povo de Deus, mesmo no lugar de maior escassez, teve o que eles precisavam para se manter vivo. Deixa eu te dizer, Deus tem o que você precisa para te manter vivo. Amém? Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo, que diz nessa carta: eu sei o que é viver em abundância e sei o que é passar escassez. Eu posso todas as coisas, verso 13, naquele que me fortalece. E no verso 19 ele faz uma afirmação poderosa. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Quando recebe essa palavra? Como é que Ele vai fazer isso, pastor? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas a minha Bíblia diz que meu Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu fico andando por aí porque eu creio que um dia vai acontecer um milagre, que alguém vai me dar uma bolada assim, sabe, do nada. Porque Deus vai transferir riquezas para as mãos dos servos. Alguém vai ser tocado por Deus e falar assim: eu não sei, Deus está mandando. Uma vez, eu estava na oficina que eu trabalhava, e eu me lembro como fosse hoje. Deus me fez, tocou meu coração numa situação muito pessoal, que eu não quero dar detalhes, mas fez eu perdoar a dívida de uma pessoa. Eu perdoei, eu estava chateado, porque não foi emprestado, foi tomado. Tomou, levou sem permissão. E Deus falou: perdoa, e não só perdoa, mas paga as dívidas dessa pessoa. Irmão, prova de Deus. E eu fiz isso. Passou uma semana, eu tinha feito um empréstimo de $10 mil com o meu patrão, para comprar um carro que eu vi lá, tinha uma oportunidade. Eu falei: olha, quando eu vender um outro eu te pago, compra para mim, paga para mim, eu te pago. A gente tinha um relacionamento muito bom, e ele pagou um carro, $10 mil para mim. E eu fui feliz para casa, vendo que, eu falei: agora eu tenho que pagar ele. Eu juntei o dinheiro, vendi o carro que eu estava querendo vender, fui lá pagar. Irmão, só Deus fazer isso, só Deus que faz isso. O cara era tão pão duro, mas tão pão duro, que o cinto dele, eu todo dia olhava para o cinto dele, eu falava: como é que ele põe esse cinto, meu Deus? Porque o cinto arrebentou no último botão, e ele forçou a emagrecer, veio para o outro, mas não tinha lugar de puxar. Eu não estou brincando, era o cinto que ele usava. Aquele cinto, assim, um cara não gastava com dinheiro com nada, mas pão duro. Cheguei para ele assim: olha, está aqui o dinheiro que eu vim pagar. Ele pegou assim, eu devia para ele 7 mil. Ele falou assim, ele fez um cheque e falou: não me pergunte por quê, mas eu senti forte essa noite de te dar isso. E me deu um cheque.
Quando eu cheguei em casa, eu abri o cheque, eu tinha um cheque de $10.000. A minha esposa lembra disso. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu estou devendo o cara me dá dinheiro ainda. Porque ele falou assim, olha, isso é o seu bônus esse ano. Até hoje eu estou esperando um bônus daquele jeito, sabe? $10.000. Mas aquele foi milagroso. Mas por quê? Porque eu obedeci à voz de Deus. Eu obedeci ao Deus. Queridos, você não perde estando com Deus. Você está na pior situação, vai pensar que foi o fim. Deus tem algo para você. O apóstolo Paulo diz assim, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é poderoso para suprir tudo que nós precisamos. Sua provisão não depende das circunstâncias terrenas, mas dele somente, que é Deus. Hoje eu quero que você saia daqui encorajado. Quem vai suprir para você não é o próximo presidente, não é o seu patrão, é o próprio Deus que nós estamos falando dele, estamos exaltando neste lugar. Eu quero ouvir de milagres nesses dias de Deus dizendo assim, eu fiz, pastor, do nada. Não, do nada não, do Senhor surgiu milagres na sua vida sobrenaturais. Aleluia. Lembre-se das palavras do salmista, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o quê? O meu pastor. Nada, diga comigo bem forte, nada me faltará. Aleluia. Que possamos confiar em Deus, que tem cuidado de nós. Então, no deserto a gente aprende que nós temos a proteção de Deus, nós temos a provisão de Deus, e claro, dentro disso, a fidelidade de Deus. Diga comigo, fidelidade. Deserto é onde vemos a fidelidade de Deus. Por mais desafiador que seja o deserto, é o lugar onde nós experimentamos o poder e a fidelidade de Deus. Eu falei na primeira semana ou na segunda, não me lembro. Quando você tem um problema, você tem que parar de ficar triste. Você se tornou um candidato a milagre. Quando Deus fala assim, olha, eu vou fazer um milagre, o que ele precisa? De um problema. Eu me lembro quando minha esposa foi diagnosticado com, os médicos disseram, você é estéril. Gente, eu nunca vi uma coisa mais linda do lado ali dela assim. Como que pode, né? Olha que mulher estéril é essa. Da estéril faz mãe de filhos, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Fiel é o nosso Deus. É nos momentos difíceis que a nossa fé é fortalecida, e o caráter de Deus é revelado, e a sua fidelidade se manifesta. Ainda no Salmo 23, o salmista diz, no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Eu não estou só nesse deserto, Deus está comigo. A tua vara, a nuvem, olha a nuvem aí, olha o fogo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me conduzem. Quem tem Deus, tem um Deus que vai na frente deles. Quem tem Deus tem condução, tem proteção, tem provisão, tem fidelidade. O deserto foi um tempo de prova e crescimento para o povo de Israel. O deserto é a escola de Deus para nossas vidas. Vou dizer algo para vocês aqui, estou quase encerrando. Sabe aquela história que eu contei das pegadas na areia? Aquela inspiração bem conhecida, que só tinha um caminhando. Ela não veio da cabeça de uma pessoa, ela foi inspirada na palavra. Olha o que diz esse texto, Deuteronômios 1:31. No deserto, lê lá comigo. Vocês viram como o Senhor Deus os carregou, assim como o homem carrega um filho, em todo o caminho que vocês andaram até chegarem a este lugar. Pare de olhar para as pegadas e achar que você está sozinho. Quem está te carregando é o Senhor nesse deserto. Você não está vendo nenhum sinal que você está achando que é você, mas é o Senhor que tem te sustentado até aqui. Você está achando que é o braço forte seu, mas não, é o Senhor que tem te trazido até aqui. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está fortalecendo alguns nesses dias, amém? Deus está fortalecendo alguns nesses dias. É no deserto, queridos, que as letras preto e branco desse livro tomam cor.
É nos momentos difíceis que você vai falar como o salmista no Salmo 42, verso 1, como o servo anseia, suspira pelas águas, pelas correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, Senhor. Momentos difíceis geram orações desesperadas. Momentos difíceis levam um clamor que sobe como um incenso agradável a Deus. Às vezes você está pensando que Deus está te punindo. Não, Deus está te chamando. Como eu disse na primeira semana, te levarei ao deserto e ali falarei ao teu coração. É um lugar da intimidade com o Senhor. Deserto sim é um lugar físico, mas tem um propósito divino. Deus armou um deserto, para o povo ter um encontro com Ele. Deixa o meu povo ir para o deserto e me adorar. Quantos estão prontos para adorar o Senhor nesse deserto que você se encontra? Quantos estão prontos para hoje celebrar nesse deserto? Deixe o meu povo ir para o deserto e se sacrificar no deserto. Deus quer sacrifícios de adoração nesse deserto que você se encontra. Deus quer falar com você como Ele falou com os israelitas naquele deserto. Deus quer prover para você. Deus quer te proteger. Deus quer mostrar a fidelidade dEle para você nesse deserto que você se encontra. Feche os seus olhos com a sua cabeça. Deixa eu orar por você. Confiar em Deus nesse deserto significa voltar para Deus. Alguns de vocês, o Espírito Santo me falava, vocês têm voltado muito para homens nesse deserto que você se encontra. E é por isso que você diz assim: eu já pedi tanta ajuda, pastor, ninguém me ajuda. Mas Deus está mandando te dizer hoje: você tem me buscado? Você tem me buscado mesmo de verdade? Ah, eu tenho, pastor, já tem um tempo. Amém. Continue. Continue falando com o Senhor. Thalitinha, me dá aí esse quadro. Um dos desertos mais recentes que eu passei, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Muitos de vocês chegaram nessa igreja, não se lembram da história quando nós perdemos o nosso pastor. Na quinta-feira, era o meu dia off. Eu tinha recebido esse quadro que eu vou mostrar para vocês. Chegou, mas eu não estava na igreja, então ele não foi aberto, foi guardado. Na sexta-feira a gente ia celebrar o aniversário do nosso pastor, e nós o perdemos. Ele está na glória com o Senhor. Naquela noite que nós íamos celebrar, eu vim para esse culto e eu chorava muito, como muitos de vocês. E eu estava nesse chão e Deus me entregou uma palavra. Deus falou comigo uma palavra muito forte. Que na segunda-feira, quando eu cheguei aqui, estava um quadro na porta do meu office, sem remetente, com a mesma palavra que Deus havia me entregado na sexta-feira. Deus me disse claramente: olha, você é Josué, e você vai conduzir esse povo por um deserto agora. Dias difíceis vão vir sobre nós, mas seja forte e corajoso, porque o Senhor, o seu Deus, está contigo para onde quer que você vá. E eu estava no meu office hoje de manhã, e o Espírito Santo me mostrou esse quadro de novo, que está na minha frente. Porque sempre que eu estou no deserto eu lembro: Deus está na minha frente, eu não preciso ter medo. E é esse quadro aqui, que está ali para me lembrar que a pessoa nem sabe por que mandou. Ela só se diz que foi o Espírito Santo me preparando para o que ia vir. Isso tem me acompanhado em vários lugares. No dia da minha instalação foi a mesma palavra. Pessoas profetizaram na minha vida, me entregando a mesma palavra. Deixa eu dizer algo para você. Coloca ali, Tati. Antes de você sair para esse deserto, Deus já tem uma palavra para você neste lugar. Deus já mandou dizer para você que você não vai estar sozinho. Você não pode ter medo. Deus vai estar contigo nesse deserto que você vai entrar agora. Só Deus sabe o que eu passei aqui nessa igreja sozinho, com um irmão ali em cima pregando para uma câmera, e vocês em casa. Só Deus sabe o que eu enfrentei quando muitos falaram para mim: pastor, eu estou indo embora porque está difícil. E eu olhava para a igreja e falava: meu Deus, o que vai ser de nós? Mas eu tinha uma palavra: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Eu sabia que Deus estava adiante. Deus está adiante. Então quando você está nesse deserto, Deus está mandando te dizer: você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Deus está adiante de você. Vamos colocar de pé, vamos cantar essa canção.
Quando eu vi essa música hoje, o Espírito Santo falou para mim: termina com isso, apaga as luzes. Eu queria abrir o altar, porque eu quero dar liberdade. Olha, são 1 hora, eu terminei no horário, glória a Deus. Vai ter almoço. Mas eu queria você que está sentindo que você está no deserto, o Espírito Santo está falando com você. Adorar aqui é diferente do que adorar aí. Eu vou te falar por quê. Porque você vir ao encontro do Senhor. Você está enfrentando dias difíceis? Eu quero que você saiba que o Senhor está à sua frente e você não está sozinho. Deus está abrindo caminhos, Deus está movendo sobre a tua vida agora. E quando a gente estiver adorando, eu queria que você viesse para esse altar e declarasse isso de voz alta mesmo. É a sua adoração, é o teu tempo com Deus, é a injeção de ânimo que você está esperando no seu espírito, que não vai vir de homens, mas vai vindo professar da sua boca que você não está sozinho. Amém? Será que você pode adorar o Senhor comigo? Vamos adorar nesse momento. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Adore Ele quando você vir. Adore. E nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
estava aqui e eu não sabia. Foi o que Jacó disse quando ele viu aquela escada descendo. Deus estava aqui todo o tempo e eu não sabia. Deus está aí com você nesse deserto, na sua casa, nesse momento que você se encontra. Você que está me assistindo, Deus está com você. Deixa eu te dizer, Deus está muito mais num leito do hospital do que às vezes numa boate. Deus está muito mais às vezes nesse momento aí dentro do seu carro do que num bar. Talvez esse deserto que você acha que você está é onde a presença do Deus vai invadir a sua vida agora. É onde você vai ver lágrimas descer nos seus olhos. É onde você vai sentir a presença do Deus Altíssimo, porque o Senhor está nesse deserto. O Senhor não nos deixa, Ele jamais nos abandona. Nós precisamos de entender o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando nesse deserto. Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando no seu esposo. Deus está trabalhando nos seus filhos. Deus está trabalhando no seu casamento. Deus está trabalhando. Quantos creem nisso? Deus está trabalhando. Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. A gente vai sair desse deserto bem melhor do que a gente entrou, porque o deserto não é o nosso destino. Deserto é só a escola que Deus está nos ensinando a depender dEle, a confiar nele, a esperar só nele. A coluna de fogo, essa presença do Senhor que nos acalenta o coração hoje, é fogo consumidor. E eu sinto o Espírito que muitos estão sendo desatados, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram desatados na fornalha. A presença de Deus se intensifica para te desatar, para soltar as amarras, para te libertar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A presença de Deus está neste lugar, queridos. Se você não entende isso, o Espírito Santo está neste lugar. Há pessoas que entraram aqui hoje desacreditadas do que ela está vivendo, mas hoje foi mais do que um momento, é uma mudança de rumo na vida dessa pessoa. Há coisas extraordinárias acontecendo aqui hoje. Há pessoas que vieram aqui hoje, que você estava por um fio na sua vida, por um fio. Você já estava esgotado, você já não tinha força de continuar, porque você acha que você está sozinho. Mas o Espírito manda te dizer: eu estou com você todo esse tempo. Todo esse tempo. Eu nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Semana que vem a gente vai falar que há um oásis no nosso deserto. Há um oásis no nosso deserto. O oásis é só um lugar de descanso por um tempo. E Deus vai trazer um tempo de descanso. Você não pode perder o que Deus vai fazer aqui no sábado. Você não pode perder o que Deus vai fazer aqui no domingo que vem. Há um oásis preparado para o seu refrigério. Deus tem águas profundas para você nesses dias de deserto. Amém? Quantos recebem essa palavra? Levanta a tua mão, deixa eu orar por você. Se você precisar que alguém ore com você nesse altar, eu queria que os irmãos do altar ficassem aqui. Se você precisar que alguém, às vezes só te acalente, ore por você, abrace você, dividir. Os irmãos que estão no altar com a minha esposa, fica aqui, fale com eles. Se você precisa ir, Deus te abençoe. Tem almoço, se você quiser estar com a gente, amém? Glória a Deus, que presença de Deus neste lugar. Quantos são gratos pela presença de Deus neste lugar? Aleluia. Que essa graça do nosso Senhor Deus, Jesus, obrigado por essa graça. Obrigado, ó Pai, por esse amor tão grande, que não nos deixa só, nem nos momentos mais difíceis. E Espírito Santo, obrigado pela tua doce presença, pela tua comunhão, que está conosco todas as horas, todos os dias.
esteja com cada um de nós. Que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família e em todos os lugares que você entrar essa semana. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Te vejo na sábado, sexta, sábado e domingo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.